Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E sim, chegamos ao fim do nosso Natal Week. Hoje é o último vídeo e eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado dos casos, do make, de tudo. Cada vídeo teve uma make diferente também, eu vi que vocês gostaram disso. E é isso, quem sabe, né? Teremos outras semanas especiais temáticas. Tudo é possível. E antes que eu esqueça qual chá eu estou tomando, é chá mate com hortelã. E está muito gostoso. E mel. Sempre tem mel. Então, chega de blá 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 e vamos para a história de hoje. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say. Uma das marcas das obras do autor do século XIX, Charles Dickens, são os seus personagens excêntricos e os seus nomes bem diferentões, como por exemplo, Uriah Heep, Mary Chuzzlewit, Larry Honoré Dedlock, Pippi Pirrip, Abel Mackwith, Miss Lee Creevy e Bartle the Beetle. Mas o personagem mais famoso é Ebenezer Scrooge, do filme A Christmas Carol, ou como nós aqui no Brasil conhecemos, Os Fantasmas de Scrooge. Que por sinal é um filme muito bom, se você não assistiu, assista, tem no Disney Plus. De nada. Só para vocês terem noção, o livro A Christmas Carol foi lançado em 1843, há muito tempo atrás, e se tornou um dos mais amados de toda a história. E foi a partir dele que a frase Feliz Natal se tornou tão popular e o feriado se tornou o que é hoje em dia, após a supressão dele na Inglaterra pelos puritanos. E acontece que aparentemente Scrooge foi inspirado em uma pessoa real. Para muitos, Charles Dickens se inspirou em seu próprio pai e apesar de sim ser uma possibilidade, o pai dele é mais conhecido como sendo a inspiração para o personagem David Copperfield em Mr. Micawber. E existem muitos candidatos que podem ser a inspiração para Scrooge, mas afinal, quem foi a real inspiração para este homem tão agradável e mão de vaca? Embora existam muitos homens diferentes que os fãs atuais afirmam ser a inspiração, sendo que alguns deles são defendidos pelos cidadãos das cidades natais desses fãs, na esperança de ganhar um dinheirinho ali com o turismo, o candidato mais provável é um político do século XVIII chamado John Ewes, que era famoso exatamente por ser extremamente mão de vaca, tipo assim, um nível elevado, vocês vão entender em breve, e foi comprovado que Dickens sabia de sua existência. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história desse homem, porque ela é bem doida. John Ewes nasceu como John Maggot em 1714 e ele herdou a sua primeira fortuna, que hoje em dia seria equivalente a 10 milhões de dólares, com apenas 4 anos de idade, quando seu pai, que era um cervejeiro, acabou falecendo. E quando John começou a seguir os passos do seu tio chamado Sir Harvey Ewes, que era um membro riquíssimo do parlamento britânico, então assim, poderoso, e também um bom e velho mão de vaca, aí sim que John começou a realmente construir o seu império. Ele até mudou seu sobrenome de Maggot para Ewes, exatamente porque ele achava que o seu tio era o máximo e também tinha aquele interesse, aquele bom e velho interesse de se tornar o beneficiário de suas fortunas, que envolvia uma propriedade que hoje em dia valeria apenas 23 milhões de dólares. Tá bom pra vocês? Ou seja, quando seu tio falecesse, tudo aquilo iria para o pequeno John. John estudou na Westminster School, um colégio interno exclusivo em Londres,
E ele ficou por lá por mais de 10 anos antes de se mudar para a Suíça e depois não resistiu e voltou para a Inglaterra. E aos 20 e poucos anos de idade, ele começou a dar pequenos sinais do homem que se tornaria no futuro. Ele se vestia muito bem, gostava de gastar dinheiro, afinal ele tinha bastante, e ia sempre se infiltrando na alta sociedade britânica. E foi lá onde ele desenvolveu seu gosto refinado por vinhos caros e chiques, franceses, enfim. Ele também amava jantares super chiques, além de ser um caçador de raposas, e tinha uma enorme paixão por jogos de azar, então ele apostava uma boa quantidade de dinheiro nesses jogos. Porém, acontece que acumular dinheiro era uma coisa que já vinha da sua família, como por exemplo, a sua própria mãe, que literalmente morreu de fome, porque ela não queria pagar por comida, e esse era o nível, e ela era podre de rica. E seu tio Harvey também era bem parecido, na verdade, ele era pior. Sim, tinha como ser pior que isso. Aí vocês me perguntam, como, Geise, como que é possível ser pior do que morrer de fome porque você não quer gastar dinheiro com comida? Então, Harvey morava em uma propriedade gigantesca e tinha uma herança que hoje em dia seria equivalente a 72 milhões de dólares, mas mesmo assim, ele deixou sua casa cair em ruínas. Sua casa literalmente caiu. O telhado de sua mansão começou a vazar e a água escorria pela parede, mofando tudo. As janelas que eram quebradas eram consertadas com papelão ou qualquer coisa que eles encontrassem pela frente. E os armários eram repletos de verme. Que nojo. Mas não para por aí, né? Nunca para, é incrível. Em vez de comprar suas próprias roupas, não precisava ser muito, ele poderia comprar, sei lá, 3 blusas, 2 calças e é isso. Mas nem isso ele queria, ele usava as roupas do seu parente que tinha lhe deixado a mansão, ou seja, as roupas do parente morto. E também, assim como sua irmã, que eu não mencionei antes, mas ela se chamava Amy Hughes, ele também não gostava de comprar comida. Então ele saía pela propriedade catando, sei lá, animais, frutas, coisas podres e comia. Sendo que, novamente, eu gosto de lembrar isso, eu gosto de lembrar bastante, porque ele tinha muito dinheiro. Ele não precisava comprar coisas ricas, finas, enfim, não precisava, velho. Comprava um pão, um Nescau, já foi. Um chazinho, talvez. Mas não. A esse ponto, John já tinha assumido a grande maioria dos hábitos do tio, mas não todos. Ele ainda gostava de coisas bem caras e luxuosas quando ele não estava pagando, tanto que quando ele saía com conhecidos, ele ia pegando as comidas, se empanturrando enquanto se aquecia no fogo de graça, mas para fazer as apostas ele ficava 100% tranquilo e apenas distribuía seu dinheiro. Em relação ao seu próprio conforto, ele não estava nem aí, ele não dava nenhum centavo. Quando Dickens escreveu a frase "a escuridão é barata e Scrooge gosta disso", era exatamente assim que John era. Porque todas as noites ele ia pra cama assim que escurecesse, para que ele não precisasse gastar dinheiro comprando velas. Ele também comia as comidas que encontrava no meio do caminho jogadas por aí, ou apenas as comidas mofadas e estragadas que estavam no seu armário, o que com certeza deve ter lhe dado algumas dores de barriga. E assim como seu bom e velho tio, Harvey, ele não gostava de comprar roupas e usava qualquer coisa, incluindo uma peruca que ele tinha encontrado embaixo de um arbusto. E só para vocês terem noção, a sua aparência fazia com que as pessoas distribuíssem moedas para ele, pensando que ele fosse um morador de rua. Além de tudo isso, ele sempre andava na chuva ao invés de pagar por algum tipo de transporte e usava as roupas molhadas ao invés de desperdiçar combustível acendendo uma fogueira para secá-las, sendo que ele poderia, sei lá, né, pendurar num varal e deixar que a natureza fizesse isso por ele, que não lhe custaria nada. Mas vai entender. E novamente, assim como seu tio, a sua casa também caiu em ruínas. E eu sei, é muito difícil acreditar que isso é real, mas ele realmente era assim. E é de se pensar que quando ele se casasse e tivesse filhos, ele daria uma vida boa para eles, um conforto, mas não, isso não aconteceu. Ele nem quis se casar porque casamento
custa dinheiro, na verdade é bem caro, então essa pequena parte eu entendo. Mas ele também não queria dar educação aos seus filhos. E de acordo com ele, colocar as informações nas cabeças das pessoas era a maneira certa de retirar dinheiro do seu bolso. E agora a melhor parte, uma história que aconteceu com ele que, assim, sinceramente, meu Deus. Em um certo dia, enquanto ele estava caminhando pela sua casa, no escuro, claro, ele acabou machucando as suas 2 pernas. E como ele não confiava em médicos e também não queria pagar o valor de um médico, ele foi até um boticário e disse para ele tratar apenas uma perna. E ainda fez uma pequena aposta. Ele disse que se a perna que não tivesse sido tratada se curasse mais rápido que a tratada, ele não pagaria o boticário. E pasmem, a perna não tratada sarou 2 semanas antes da tratada. Então, o pobre do coitado do boticário ficou sem dinheiro. Com o tempo, ele seguiu os passos do seu avô e do seu tio, concorrendo ao parlamento e cumprindo 3 mandatos. E ele sempre ia pela rota mais longa com o seu cavalo, coitado do cavalo, para que ele não tivesse que pagar nenhuma carroça, porque provavelmente seria bem mais caro. E no caminho ele dava uma pequena pausa para comer um ovo que tinha sido cozido dentro do seu bolso no caminho da sua casa até o seu ponto de descanso. Então, depois de comer, ele tirava uma leve cochilada embaixo dos arbustos. Após 12 anos no parlamento, ele decidiu se aposentar para não gastar o pouco dinheiro que ele gastava. Porém, existem algumas diferenças entre John Ewells e Scrooge, como, por exemplo, John não tinha problema nenhum em dar dinheiro para os seus amigos, o que eu achei bem legal. Porque se algum amigo dele estivesse em problemas, ele ia lá e ajudava e nunca cobrava de volta, porque ele dizia que cavalheiros não fazem isso. E em uma ocasião, ele deu 7.000 libras para um amigo para que ele fizesse uma aposta em uma corrida de cavalos, enquanto ele não comia nada o dia todo, ou então dava sua pequena pausa para comer o seu ovo esquisito no seu bolso, ou uma panqueca que havia sido deixada no seu casaco há meses. Que, por sinal, ele jurava que estava tão boa quanto nova. Que delícia. Já algumas pessoas não acham que John Ewells foi a inspiração para Scrooge, pelo menos não a única. De acordo com elas, tinha um outro homem chamado Jamie Wood, que era o proprietário do Gloucester Old Bank e provavelmente o primeiro milionário da Grã-Bretanha, que era conhecido por ser o avarento de Gloucester, e Dickens também o conhecia. Wood costumava visitar as docas para encher seus bolsos com carvão que caía dos barcos que eram descarregados ali, e ele caminhava por toda a cidade ao invés de pegar uma carruagem. E assim como John, ele também usava as mesmas roupas por vários anos até elas se tornarem inutilizáveis, e mesmo depois que elas se tornavam inutilizáveis, ele continuava usando de buenas. Tem uma história que diz que em um certo dia ele pegou uma carona em um carro fúnebre, andando exatamente na parte de trás, que é onde fica o corpo. Pois é. Mais uma suposta inspiração para Dickens para criar Scrooge veio de uma lenda que até mesmo a própria BBC disse ser uma possibilidade. E a história conta que Dickens estava lá, tranquilão, todo serelepe, andando pelo cemitério de Edimburgo e se deparou com uma lápide que pertencia a um homem chamado Ebenezer Lennox Scrooge. E em sua lápide tinha uma pequena frase, Mule Man, que basicamente seria um fazendeiro que vendia milho, mas ele interpretou errado e leu Mean Man, homem mau, mas que teria o significado de homem barato. E ao ler isso, a imaginação de Dickens foi lá longe, ele começou a imaginar o quão mesquinho uma pessoa tinha que ser para ser lembrado daquela forma pela eternidade. E foi então que ele teria se inspirado e criado Ebenezer Scrooge. E é real, essa lápide realmente existe, então é muita coincidência, né? E embora existam vários argumentos de que Dickens se inspirou a criar Scrooge por homens da vida real e filósofos cruéis, também existe a teoria de que ele foi apenas a junção lógica do desenvolvimento de certas ideias que Dickens já tinha introduzido em seus personagens em obras anteriores. Por exemplo, em Martin Chuzzlewit, escrito em forma serializada entre 1842 e 1844, período durante o qual Dickens teria escrito A Christmas Carol,
tem um velho rico chamado Martin Chuzzlewit, que é completamente paranoico com sua fortuna e ele acredita que sua família meio que quer roubá-la dele. Então, ele adota uma órfã para que, enquanto ele cuida dela financeiramente, ela cuide da sua saúde, né, meio que impedindo que seus familiares o matem para roubar o dinheiro. Porém, o neto de Martin, que também se chamava Martin, acabou se apaixonando pela cuidadora e eles queriam viver aquele romance lindo, aquela coisa toda. E, obviamente, tudo isso faz com que o velho Martin fique furioso, pistola, odiando tudo. E então começam várias aventuras pelo seu crescimento pessoal, tendo algumas reviravoltas até chegar em uma mudança de personalidade que prefigura a evolução do próprio Scrooge. Mas no final, apenas Charles Dickens sabe quem foi sua inspiração e nós ficaremos apenas com as nossas teorias. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é assim que encerramos o nosso primeiro Natal Week. E novamente eu espero que vocês tenham gostado. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero relembrar para vocês que semana que vem não teremos vídeo nem de quarta, nem de sexta. E só voltaremos com os vídeos de quarta no dia 5 de janeiro de 2022, ou seja, ano que vem. E em relação aos vídeos de sexta, o Chá das 6 e o Make Mitos e Lendas, eu ainda tô vendo se eu vou voltar na mesma semana que o Fita Amarela ou se eu vou deixar mais umas 2 semanas sem, para que eu consiga me reorganizar e quando voltar de vez e não ter mais isso de ficar sem vídeos pra vocês. E eu espero que vocês entendam. E é isso. Até ano que vem.